Questão número 1, da página 124. Usando os sinais de maior ou menor que ou menor que, compare as frações. Então, letra A, 7 sobre 12 e 5 sobre 12. 7 sobre 12 é maior do que 5 sobre 12. Por quê? Porque os denominadores são iguais e o numerador que for maior, a fração vai ser maior. 7 é maior do que 5. É a mesma coisa de você ter essa fração aqui, ó, 7 sobre 1 e 5 sobre 1. 7 dividido por 1 dá 7. 5 dividido por 1 dá 5. Então, quando o denominador é igual, não precisa nem considerar ele. Poderia até remover ele aqui. A gente sabe que 7 é maior do que o 5. Letra B. 17 sobre 17 e 20 sobre 17. O denominador é igual. 17 numa fração e 17 na outra. Logo, a gente vai analisar o numerador. 17 é menor do que 20. Então, essa fração aqui, 17 sobre 17, até mesmo que representa 1, ela é menor do que 20 sobre 17. Esse número aqui é menor do que esse daqui. Esse número aqui, esse primeiro aqui, essa fração representa uma quantidade menor do que essa quantidade aqui representada pela segunda fração. Letra C, 10 sobre 9 e 13 sobre 9. Denominador igual. A gente analisa o numerador. 10 é menor do que 13. Então, logo, 10 sobre 9 é menor do que 13 sobre 9. Letra D, 11 sobre 20 e 9 sobre 20. Denominador igual, 20. E aí o 11 ele é maior do que 9. Então, 11 sobre 20 é maior do que 9 sobre 20. E aqui a gente tem o nosso gabarito aqui. Para conferir. Que bate certinho aí pra gente. Maior, maior. Menor, menor. Menor, menor. Maior, maior. O exercício acabou. A gente vai agora revisar o conceito para a gente poder entender tudo que está por trás desse exercício aí e dos outros exercícios. Então aqui no nosso tópico 28 diz o seguinte: comparação de números racionais na forma fracionária. Então, comparar dois números racionais é verificar se eles são iguais ou se um é maior do que o outro. E a gente vai considerar aqui na forma fracionária frações com o mesmo denominador. Vamos considerar aqui, ó, frações com o mesmo denominador. E logo após, a gente vai considerar frações com denominadores diferentes. Aqui ele está dando um exemplo de meio e 2/3. Ó, denominador diferente, para a gente avaliar qual que é maior, qual fração é maior do que a outra. Se meio é maior que 2/3 ou se meio é menor que 2/3. Então, quando tem denominador diferente, a gente consegue até visualizar por uma figura. Ele dá um exemplo aqui pra gente. Maria e Cecília saíram juntas de um mesmo ponto. Miriam andou 7/8 de quilômetro. Então, pegamos aqui 1 quilômetro e dividimos em 8 partes iguais. O denominador representa aqui as partes iguais que foram divididas. Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E foram consideradas 7 partes. Foi o que ela andou. Ela andou do ponto A e parou aqui. Ela andou 7 partes de 8 quilômetros do total. E Cecília andou 3 partes de 8. Ela andou 3/8 de quilômetro. Qual delas andou uma distância maior?
Então tá aqui, ó, a mesma distância dividida em 8 partes iguais, porém, Cecília andou apenas aqui, ó, 1, 2, 3, 3 partes de um total de 8. Então veja que Miriam andou uma parte maior do que a Cecília, né? Pelo desenho notamos que 7/8, Miriam andou 7/8. Então 7/8 é maior, pelo desenho notamos que 7/8 é maior que 3/8. Miriam andou mais do que Cecília, andou 7 partes de 8, Cecília andou 3 partes de 8. Aqui no desenho ele considera aqui também a parte que a Miriam andou, que são 8 partes, e ele bota aqui menor a parte que Cecília andou, para visualizar bem pelo desenho. Então, pela situação dada e sem fazer figura, podemos escrever o seguinte: quando os números racionais escritos na forma fracionária têm o mesmo denominador, o maior é aquele que apresenta o maior numerador. Então, os dois têm o mesmo denominador. O maior número é que apresenta aqui o maior numerador. 7/8 é maior do que 3/8. E a gente agora vai considerar então frações com denominadores diferentes. 2 jarras podem conter a mesma quantidade de líquido. Uma delas contém líquido até a sua metade e a outra contém até os seus 2/3. Qual das 2 jarras contém mais líquido nessas condições? Então foi feito um desenho aqui. Uma jarra contém a metade. As 2 jarras têm o mesmo tamanho. Pode reparar aqui na figura que essa jarra aqui tem o mesmo tamanho dessa aqui. Porém foram divididas em partes diferentes. Uma foi dividida em 2 partes e a outra foi dividida em 3 partes. E a primeira foi colocado aqui líquido nela até a metade. E a outra foi colocado 2/3. Dividiu em 3 partes iguais e colocou aqui, encheu 2 partes das 3. E pela figura a gente pode ver que 2/3 é maior do que 1/2. Né? Pelo desenho notamos que 2/3 é maior do que meio. Logo nessas condições, a segunda jarra contém mais líquido do que a primeira. Só, pessoal, que dá muito trabalho fazer desenho em todo exercício, em toda comparação de fração. Ele até diz aqui, porém, sem fazer as figuras, torna-se difícil dizer qual das 2 frações é maior. Sem fazer a figura é difícil, e todo exercício fazer o desenho também dá trabalho, é trabalhoso. Então, porém, sem fazer figura, torna difícil dizer qual das 2 frações é maior, quando elas apresentam denominadores diferentes. Ou seja, aqui 2 e aqui 3. Olha, deu um exemplo aqui pra gente. Entretanto, podemos escrever as frações equivalentes, as frações dadas e que têm o mesmo denominador. Então, a gente vai ter que usar a estratégia aqui de reduzir ao mesmo denominador para poder avaliar um numerador, qual que é maior, qual que é menor. Então, ó, temos aqui 2/3, temos aqui meio, denominadores diferentes. Vamos fazer o MMC de 2 e 3. Você vai chegar ao resultado de 6. Lembra? 2 e 3. 2 só dá para dividir por 2. Aqui vai dar 1, repete 3. 3 só dá para dividir por 3 aqui. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, o MMC de 2 e 3 é 6. Logo, o que a gente faz aqui? Ó? Nas 2 frações, colocamos o 6 no denominador da primeira e o 6 no denominador da segunda. E a gente procede da seguinte forma: 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, 1/2 é a mesma coisa do que 3 sobre 6. 1/2 dá quanto? 0,5. E 3 dividido para 6? 0,5. Se você pegar R$1 e dividir para 2 pessoas, vai dar 50 centavos.
Se você pegar R$3 e dividir para 6 pessoas, vai dar 50 centavos. Então, as duas frações são equivalentes. Representa a mesma quantidade. Aqui, ó, agora vamos para obter uma fração equivalente aqui a 2/3. O MMC é 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2. 2 vezes 2, 4. Então, 4/3, 4/6 é a mesma coisa que 2/3. E agora a gente pode dizer qual que é maior e qual que é menor. Então, veja que 3/6 é menor do que 4/6. E 3/6 é equivalente a quem? 3/6 é equivalente a meio. Então, meio é menor do que 4/6, que é equivalente a 2/3. E ele explica aqui pra gente, escreve aqui. 4/6 é maior do que 3/6. Ele colocou o contrário aqui. Se a gente inverter aqui, inverte o sinal. Aqui não é menor? Só pra gente entender aqui. Então, 4/6 é maior do que 3/6. Denominador iguais, desconsidera, esquece o denominador, olha somente para o numerador. 4 é maior do que 3, ou seja, 3 aqui é menor do que 4. Então bateu certinho ali pra gente. Então 2/3 é maior do que meio. 2/3 está aqui representando aqui, fração equivalente aqui a 2/3 é 4/6. E 3/meio é equivalente a meio aqui. Está representando aqui pra gente. Então, quando os números racionais escritos na forma fracionária têm denominadores diferentes, devemos reduzir as frações ao mesmo denominador comum e a seguir compará-la usando frações equivalentes. Ele dá mais um exemplo aqui pra gente. Ó. Vamos comparar as frações 3/4 e 7/10. Veja que é porque a gente já está vendo a resposta aqui, mas veja que é difícil você dizer qual que é maior ou menor sem fazer o desenho. Fazendo o desenho dá muito trabalho, dá trabalho fazer o desenho, e sem fazer o desenho é difícil dizer qual que é maior. Então vamos reduzir ao denominador comum. MMC de 4 e 10. Vai dar pra gente 20. Ou seja, antes de 20 não tem um número que divide tanto 4 e 10. 20 é o menor, é o mínimo múltiplo comum dos dois, de 4 e 10. 20 dividido por 10 dá 2, e 20 dividido por 4 dá 5. Se a gente colocasse aqui 16, ele é só múltiplo de 4. 16 dividido por 4 dá 4. 16 por 10 não dá. 1,6 não seria um número, vai dar um número com vírgula, não é número natural, não dá conta exata. E aí a gente faz o seguinte, para calcular o MMC, para recordar aqui, 4, 10, primeira coisa, a gente calcula o MMC de 4 e 10, dos dois denominadores diferentes. 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Por 2 novamente, 2 dividido por 2 dá 1, 5 por 2, repete o 5. Repete 1 aqui, aqui só dá pelo 5. 5 por 5 dá 1. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então a gente coloca aqui 20 nas duas frações, que vão ser equivalentes. Vão ser de mesmo denominador elas, estamos reduzindo ao mesmo denominador. E aí a gente olha para a primeira fração, ó, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 7 dá 14. E aí a gente pode dizer qual fração é maior do que a outra. Logo, os denominadores são iguais aqui, nem desconsidera eles, nem precisa olhar.
A gente olha só para o numerador, o 15 é maior do que o 14. Então, ó, 15 sobre 20 é maior do que 14 sobre 20. Quem representa o 15 sobre 20? 3 quartos. Então, 3 quartos é maior do que 7 sobre 10. Tranquilo de fazer, não dá muito trabalho. E aí, quando bater com um exercício desse, já sabe uma alternativa aí para resolver essa questão.